Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A aula de hoje será herança sexual, tá? Sejam muito bem-vindos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like para que esse canal continue crescendo. Um grande abraço e aproveite a aula. Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos iniciar aqui, né, a aula sobre herança sexual, né? Biologia aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos discutir como que a biologia aborda e como que a gente compreende a determinação sexual nas espécies, tanto na espécie humana como em alguns grupos de seres vivos. E também, né, os padrões de tipos de herança, né, herança ligada ao sexo, herança autossômica. Nós vamos ver alguns exemplos desses aí. Então, ó, herança sexual. O sexo no reino animal apresenta particularidades quanto à forma de diferenciar machos e fêmeas. Algumas espécies apresentam dimorfismo sexual, ou seja, o macho é visivelmente diferente das fêmeas. Em outras, o dimorfismo sexual não ocorre. No caso da espécie humana, o sexo é determinado pelo sexo masculino, pois somente ele produz dois tipos de gameta após a meiose, né? Um tipo X e outro tipo Y. Então, quem vai determinar se vai ser uma criança do sexo masculino ou feminino é o homem, porque a mulher só contribui com o cromossomo X. Beleza? Bom, cariótipo humano, né? Cariótipo, mapeamento cromossômico é a mesma coisa. Então aqui nós temos os 23 pares, né, de cromossomos, sendo que em azul aqui está destacado, né, os autossomos, ou seja, aqueles cromossomos que não determinam o sexo. Eles vão determinar outras características do nosso corpo, como, né, cor do olho, cor da pele, enfim, né, as características, né. E aqui nós temos os cromossomos sexuais ou heterossomos, né, que são os cromossomos responsáveis por características relacionadas ao sexo, né? Se vai ser masculino ou feminino, no caso da espécie humana, ou macho e fêmea nos outros animais. Então, tá aí, né, a distribuição que nós temos. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Os autossomos, né? O homem tem 44 autossomos e 2 heterossomos, ou também pode ser chamado de alossomos, X e o Y. Então ele é o sexo heterogamético. Hetero significa diferente, né? Então quem tem cromossomo diferente é o homem. A mulher tem 44 autossomos e 2 heterossomos, né? Ou alossomos. Ela é homogamética. Por quê? Porque ela tem 2 cromossomos X. Então tá aí, ok? Os padrões que nós vamos ter, né, de diferença entre herança autossômica e herança sexual. Bom, agora nós vamos falar aqui uma análise bem interessante no que diz respeito a os heterossomos ou os cromossomos sexuais. Então, aqui você tem o cromossomo X, aqui você tem o cromossomo Y. Isso é uma representação esquemática, tá, pessoal? Só para a gente entender. Então, nessa região, né, do cromossomo X aqui de cima, quando os genes se encontram aqui, né, nesse locus gênico aqui, a herança é dita ligada ao sexo, né? Nós vamos ver cada um desses padrões aí. Existem regiões aqui que são regiões sem a homologia, ou seja, não vão ter alelos, ok? Não vai ter uma correspondência do locus gênicos de um com o outro, né? Aqui nós temos, nessa parte do cromossomo Y, herança restrita ao sexo, ou seja, que vai estar apenas ocorrendo em indivíduos do sexo masculino. E aqui, nessa região, que é muito parecida, tanto no cromossomo X como no Y, a gente chama de herança parcialmente ligada ao sexo, né? Região de homologia, ou seja, presença de alelos, né? O que são alelos? Você vai ter alguns alelos que vão estar na mesma posição aqui, já que esse braço do cromossomo Y e do X tem o mesmo tamanho. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é do gene SRY,
que é a região de determinação sexual. Esse gene SRY, né, tem o fator de desenvolvimento testicular. Esse, né, fator de desenvolvimento testicular, ele vai atuar nos testículos, desenvolvendo a genitália masculina. Pode acontecer, né, uma translocação aqui, pessoal, né, entre o Y, no momento que os cromossomos estão duplicados, né, essa região de cima aqui transloca. O que é translocar? É trocar fragmentos. É como se fosse um crossing over. Só que esse crossing over que está ocorrendo aqui não é um crossing, né, em cromossomos iguais. O cromossomo X é diferente do Y. E aí o que acontece? O cromossomo X pode receber por translocação esse gene SRY. E aí o que vai acontecer? Isso aí pode gerar problemas na determinação do sexo. Nós podemos ter uma genitália ambígua, ou seja, né, um pseudo-hermafroditismo, né? Desenvolve um pouco da genitália masculina, um pouco da genitália masculina, né? Então, essa rara translocação aqui pode acontecer, né? Herança ligada ao Y, né, ocorre quando os genes envolvidos encontram-se no cromossomo Y, na parte não homóloga ao cromossomo X. Um desses genes é o SRY, que nós já tínhamos falado anteriormente. Região de determinação do sexo, cuja a expressão produz uma proteína que ativa os outros genes responsáveis pela formação dos testículos e da genitália masculina. Esse caráter manifesta-se apenas nos homens e, por esse motivo, né, recebe o nome de genes holândricos também. Agora nós vamos falar aqui da cromatina sexual ou corpúsculos de Barr, né? Então preste atenção. Nos mamíferos do sexo feminino existem dois cromossomos sexuais do tipo X. A mulher é XX. Entretanto, durante a embriogênese, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, um dos cromossomos X sofre intensa condensação, compactação, tornando-se inativo, ou seja, seus genes não são transcritos e expressos. O porquê disso, né? Acredita-se que na espécie humana apenas um cromossomo X é ativo, o outro tem que se, né, inativar. Por quê? Porque no caso do homem que tem o XY, ele só tem um X, então o dele não vai inativar, porque ele só tem um, né? Ao observarmos o núcleo celular durante a intérfase, é possível notar facilmente a cromatina sexual ou corpúsculos de Barr, e alguns autores ainda chamam de baqueta de tambor, né, que corresponde ao cromossomo X inativo. No esquema que está aqui, ó, olha lá, você tem o corpúsculo de Barr, que é o outro cromossomo X que se compactou ali, né? Quem criou essa hipótese, né, de compactação de um dos cromossomos X foi a famosa cientista inglesa Mary Lyon, né, na década de 1960. Segundo a pesquisadora, a inativação do cromossomo X se dá para compensar a menor carga genética presente nos homens. Tal fenômeno é chamado de mecanismo de compensação de dose e hipótese de Lyon. Se você olhar aqui o corpo de uma mulher, né, como a mulher tem um cromossomo X que foi, né, enviado pelo pai e o outro pela mãe, o corpo da mulher é um mosaico de clones, né, onde você tem o X de origem paterna em alguns tecidos inativados e o X de origem materna em outros tecidos inativados. Então a mulher, né, é um exemplo ótimo para nós no que diz respeito ao cromossomo X sobre um mosaicismo, né? Mosaicismo é quando você tem alguns tecidos com constituição genética diferente. Bom, na questão do Enem de 2017, né, caiu isso aqui, ó. Pode uma mulher heterozigota para a hemofilia, ou seja, ser XH, apresentar doença? Quando você aprende a genética clássica, você vai aprender que essa mulher aqui ela é normal portadora e que ela não teria doença. Em 2017 essa questão caiu, ela pode muito bem apresentar, porque de acordo com a teoria aqui da cientista Mary Lyon, o corpúsculo de Barr, cromatina sexual, o que vai acontecer? Se inativar o cromossomo XH, ela não vai ter a doença. Mas se inativar o XH,
ela poderá ter a doença sim. Então, a gente tem que ver, né, às vezes analisar a genética por outras perspectivas, não só a genética clássica. Bom, sistemas de determinação de sexo. Nós temos aqui, ó, o ZW, é comum em insetos, peixes, répteis e aves. Então, no caso aqui, o galo, que é o macho, ele tem o cromossomo sexual, que a gente representa pela letra Z, né, e W, ele é ZZ. E a fêmea ZW. Então, o sexo homogamético, ou seja, que tem os cromossomos sexuais iguais, é o macho, que no caso é o galo. E o heterogamético, né, é a fêmea, que tem ZW. Então, algumas aves seguem esse padrão do sistema ZW. Sistema X0, né, insetos. Né? Os insetos, como o gafanhoto aqui, ó, ele tem ali, no caso 23, né, nessa espécie de gafanhoto aqui, ó, o macho é hemigamético, o prefixo M é metade, ele só tem um cromossomo X, e no caso da fêmea, ela é o homogamético, XX. Então esse sistema X0 ou XO, alguns autores falam assim, ocorre em algumas espécies de inseto. Sistema Z0 ocorre em mariposa, borboletas, aves e alguns tipos de répteis. Então, no caso aqui da borboleta, o homogamético é o ZZ e o hemigamético é a fêmea, que é o Z0 ou ZO, como que, né? Então você tem essa determinação. O macho é o homogamético e a fêmea é o hemigamético. Agora nós vamos falar de um tipo de determinação de sexo que ocorre em insetos sociais, né? No caso de abelhas, vespas, né? Por quê? O que é a partenogênese? Partenogênese, gente, é o desenvolvimento de indivíduos, né, através de ovos não fecundados. Então, por exemplo, você tem uma fêmea aqui, né, que no caso das abelhas e formigas, ó, a rainha ela é 2N, ela tem 2 lotes cromossomos, 2 genomas, um que veio do pai e o outro que veio da mãe. A rainha é a única fêmea fértil da colmeia. Enquanto que as operárias são, né, tem 2 genomas, ou 2, ela é diploide, elas são estéreis. O zangão, ele é uma exceção na natureza. Ele é um indivíduo que é haploide, ele só tem um lote cromossomo e ele é fértil. Então, a rainha aqui, ela tem 2 lotes cromossomos, ela vai produzir os seus gametas pela divisão R fatorial. O que é R fatorial? Vem de redução, é o símbolo internacional da meiose. Então ela vai produzir 4 gametas aqui, né, haploides. E aí o que vai acontecer? Alguns ovos dessa rainha vão, né, não vão ser fecundados. Alguns cientistas acreditam que é até mesmo por conta da saliva da rainha, né, ou de feromônios, que alguns ovos, não se sabe a explicação correta, eles começam a entrar em divisão, mitose, e produz o zangão. Então o zangão, ele só tem mãe, não tem pai. Então o zangão, ele é um indivíduo paternoto. Partenogênese, então, é desenvolvimento de indivíduos por ovos não fecundados. O zangão, ao contrário da rainha, ele vai produzir gametas por mitose. É fatorial, que é o símbolo internacional da mitose. É fatorial significa de equacional, equação, né, produz o mesmo número de cromossomos ali. Então os gametas aqui são produzidos por mitose. E aí como é que surge a rainha e a operária? Elas vão surgir, né, pela fecundação do espermatozoide aí do zangão. Note que o abdômen da rainha é maior do que o da operária. Ela tem uma bolsa quando ela guarda o espermatozoide, né? E essa bolsa é chamada de espermateca. Ela guarda o espermatozoide por longos períodos. Quando o espermatozoide está acabando, nasce o zangão, né? E o zangão, gente, para quem não sabe, né, ele não faz nada na colmeia, a função dele é só se alimentar, ele também não tem ferrão, né? Logo após que ele enche a rainha de espermatozoide, a rainha joga nele uma repulsa,
né, um feromônio de repulsa, e aí as operárias expulsam. Se ele tentar voltar, ele é morto pelas operárias. Então, o que diferencia uma rainha de uma operária? Alimentação, pessoal. Alimentação. A rainha recebe geleia real. Então, tem uma parte do berçário lá, da colmeia, que vão ter de 5 a 7 embriões que vão receber geleia real e vão se transformar em rainha. E a grande maioria recebe apenas o mel. Então, o que faz a diferença aqui entre a rainha e a operária é o tipo de alimentação, né? Então, não esquecer que partenogênese é o desenvolvimento de indivíduos, né, a partir de ovos não fecundados. Tipos especiais de desenvolvimento: peixes, anfíbios e répteis, né? Bom, em algumas espécies de crocodilo, jacaré, tartaruga e lagartos, o sexo da prole depende da temperatura de incubação dos ovos. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, os indivíduos a eclodir serão machos. Se os ovos forem incubados a temperaturas altas, os indivíduos serão fêmeas. E a ausência em uma população de machos pode levar as fêmeas, né, no caso de peixes, se transformarem em, levar as fêmeas a partenogênese, produzir machos a partir de ovos não fecundados, né? Mas isso é uma exceção. Então, meus queridos, outra coisa que vocês podem fazer uma relação com a determinação do sexo seria com o efeito estufa. Se ocorrer uma intensificação do efeito estufa, os répteis tenderão a ser espécies que vão sofrer um declínio rapidamente. Por outro lado, do ponto de vista ecológico, isso facilita a vida dos biólogos, porque a gente pode retirar esses ovos da natureza, levar para o laboratório e incubá-los, né, em estufas com temperaturas ideais para que a gente possa nascer machos e fêmeas na mesma quantidade, de maneira a permitir a reintrodução desses animais na natureza, o que a gente chama de manejo da fauna, né? Então vamos lá. Análise dos heterossomos. Agora nós vamos falar de tipos de herança. Nós já tínhamos falado isso aqui. O cromossomo X, ele é diferente do cromossomo Y. Então você tem regiões sem homologia, ou seja, que eu não vou ter alelos aqui, né, nessas regiões. Quando o cromossomo que ocorre nessa região do cromossomo X, eu falo que esse tipo de herança aqui é ligado ao sexo. Quando ela ocorre nessa parte do Y, herança restrita ao sexo. E quando ela ocorre aqui no Y, né, e no X, que tem regiões de homologia, a gente fala que é parcialmente ligada ao sexo, né? Herança limitada pelo sexo ocorre quando a presença de hormônios sexuais pode limitar a expressão dos genes autossômicos em ambos os sexos. A hipertricose auricular, ou seja, a presença de pelos longos, né, nas orelhas, né, que é o caso aqui que ocorre geralmente em homens, né? Estudos recentes mostraram que o gene que determina esse caráter pode ser encontrado também em um cromossomo autossômico, manifestando-se em homens e mulheres. E esse estudo descaracterizou esse tipo de herança como sendo holândrica. Antigamente, os homens que nasciam com esse tufo de pelo na orelha era chamada de herança restrita ao sexo. E não, agora se descobriu que tem um cromossomo autossômico que também dá essa característica. Bom, novamente falando aqui a determinação do sexo na espécie humana, que vai seguir o sistema XY, né? O homem tem um cromossomo sexual diferente, o Y, né, e um X, então é ele que vai determinar, né, o sexo. O homem é heterogamético, ele tem um cromossomo X e outro Y, por isso que ele chama heterogamético. E a mulher tem 44 autossomos e 2 heterossomos, ou alossomos, que no caso aqui são 2 cromossomos X, e por isso que nós falamos que ele é homogamético. Então, no caso do homem, né, é o homem que vai determinar se vai nascer uma menina ou um menino. Bom, herança autossômica recessiva, né? Como, vamos voltar aqui no slide anterior, né? Quando os genes se localizam nos autossomos, como homens e mulheres têm o mesmo quantidade de autossomos, né? Homens e mulheres, você já pode dizer que eles vão ser igualmente afetados,
né? E quando eles forem ocorrer em cromossomos sexuais, vão ter diferenças. Um sexo ou outro pode ser mais afetado dependendo do tipo de herança. Então vamos lá. Herança autossômica recessiva. O gene está localizado no cromossomo autossômico, né? Como homens e mulheres têm a mesma quantidade de autossomos, né? Ambos os sexos têm a mesma probabilidade de serem afetados. Expressam-se apenas em homozigotos recessivos. Somente o indivíduo que é azim vai ter a herança. O fenótipo pode ficar por várias gerações sem aparecer, isso porque ele só ocorre em homozigose recessiva. O exemplo que nós temos é albinismo, olhos azuis, fibrose císticas, né? Casal normal, ó, o casal normal tem filhos afetados, porém, um casal afetado nunca tem filhos normais. Ó, casal normal tem filho afetado. Agora, se eu tiver um casal afetado, ele nunca vai ter filho normal. Essa é a característica mais marcante da herança autossômica recessiva. Herança autossômica dominante. O gene localizado no cromossomo autossômico, conforme eu falei anteriormente, ambos os sexos têm a mesma probabilidade de serem afetados. O fenótipo é expresso da mesma maneira em homozigotos dominantes e em heterozigotos, porque o gene que vai causar a doença é um gene dominante, né? O fenótipo aparece em todas as gerações, né? A pessoa afetada tem um dos pais pelo menos afetado. Pais normais não têm filhos afetados. Quem que é pais normais? Azim, né? O exemplo que nós temos é a polidactilia, a pessoa ter mais dedos, mais do que 5 dedos na mão. Ela é um tipo de herança dominante. Herança recessiva ligada ao sexo, né? O fenótipo aparece em todos os homens que apresentam o alelo, mas as mulheres só expressam o fenótipo se for homozigose recessiva. Olha lá, ó. O homem que tiver o gene, como está ligado ao cromossomo X, né? Herança ligada ao sexo é cromossomo X. Se o homem tem um cromossomo X ali com o Hzinho, ele vai ser, né, no caso aqui, daltônico. E a mulher, para ser daltônica, ela tem que ser obrigatoriamente o quê? Ter os dois cromossomos X com o gene recessivo. Bom, a incidência do fenótipo é muito mais alta nos homens, porque o gene, para causar ao tipo de herança, precisa de estar em dose simples aqui, ó, apenas um cromossomo X, do que nas mulheres. Um homem afetado passa, né, todas as filhas, o seu alelo, ele doa o cromossomo X com a característica para todas as suas filhas. O pai afetado nunca passa o gene para os filhos. Por quê? Porque ele vai passar o cromossomo Y, né? Mas passa para todas as filhas. O exemplo que nós temos: hemofilia, daltonismo e distrofia muscular do Duchenne. Note que aqui você tem uma fotografia mostrando, né, como é que funciona o daltonismo, né? Daltonismo é a incapacidade que a pessoa tem de enxergar, né? Ou é a capacidade que ele tem de confundir as cores. Então as pessoas que são daltônicas, elas não conseguem enxergar os números que estão aqui dentro dessa circunferência. Herança dominante ligada ao sexo. Está ligada ao cromossomo X. O gene que causa a característica é um cromossomo, né? No X aqui o gene é dominante. Então se expressa em homozigotas e em heterozigotas, né? Homens afetados, casados com mulheres normais, não têm filhos afetados, mas todas as suas filhas serão afetadas. Olha que legal isso aqui. Mulher normal, casada com um homem afetado, vai ter todas as filhas afetadas, porém os homens serão normais. Por quê? A mulher está recebendo aqui o cromossomo X, um do pai e outro da mãe, e os homens só vão receber aqui do homem o cromossomo Y, que não tem esse gene aqui, né? Esse alelo. Então a mulher vai doar o X para ela. Como a mulher tem o X, né, o cromossomo X normal, os homens serão normais. Então guarda isso. Qual que é a característica principal desse tipo de herança dominante ligada ao sexo? Homens afetados têm todas as filhas afetadas, enquanto que seus filhos serão normais. Herança influenciada pelo sexo, né? Aqui, o que vai fazer ela ser influenciada pelo sexo é o seguinte: vai haver uma variação da expressão de determinados genes em machos e fêmeas.
Pode ser devido à influência de hormônios sexuais. Como a mulher tem mais hormônio que o homem, né, isso vai fazer com que a característica se manifeste diferente. Exemplo, a calvície determinada por um par de genes autossômicos, né, machos, nos homens, ela se comporta como dominante e nas fêmeas como recessivo. Então, a mulher, né, que é calva, ela vai ser, no caso aí, ó, recessiva, e no homem dominante. Herança mitocondrial. Gente, a herança mitocondrial, né, a gente sabe que as mitocôndrias, né, elas têm um material genético extra, né, tem DNA extranuclear, juntamente com os cloroplastos, são as únicas organelas que possuem essa característica. E a gente sabe que todas as mitocôndrias que tem nas nossas células, elas pertencem à nossa mãe, né? Durante a fecundação, o espermatozoide não entra todo, de maneira que ele só manda o núcleo. As mitocôndrias que existem nos espermatozoides, elas ficam do lado de fora. Então, somente a mãe fornece mitocôndria para os filhos de ambos os sexos. Filhos e filhas de mães afetadas serão sempre afetados, ok? O padrão que a gente chama de herança vertical. Se essa mulher aqui é afetada, tanto o homem quanto a mulher vai ser afetado, né? Não importa, né? O grau de severidade da doença vai depender da quantidade de mitocôndrias defeituosas passadas da mãe para os filhos, né? Então ela vai ter aí uma característica, né, que a gente chama lá de variável, né, de efeito dessa doença. Aqui vocês têm, né, só para ilustrar o que eu falei com vocês, ó, o espermatozoide ele não entra todo, né, parte desse espermatozoide ele vai ficar o que? Do lado de fora, e somente o material genético entra lá, né? Então, com isso daí, né, nós terminamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e, por favor, se inscreva no canal e indique para outras pessoas. Só assim esse canal vai poder ajudar, né, diversas pessoas aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.